Prazer, História, sou o professor Joel e hoje neste vídeo vamos conversar um pouquinho sobre as guerras médicas. Nós estamos falando nessa série sobre a Grécia clássica. A gente falou um pouquinho sobre as etapas da história, o processo de colonização, a formação das polis. Polis é o plural de polis, uma polis, várias polis. A gente falou um pouquinho sobre o que era Atenas, como eles chegaram à democracia. Em outra aula falamos um pouquinho da Esparta, como eles se constituíram como sociedade militarizada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as guerras médicas. Muito bem. 3 coisas são importantes a gente destacar. Primeira coisa, quando isso acontece, contra quem são as guerras médicas e terceira, quais os objetivos das mesmas. As guerras médicas acontecem entre os séculos 6 e o século 5 a.C. Séculos 6 e 5 a.C. Óbvio, você sabe que antes de Cristo a contagem é regressiva. Nessa época, o mundo grego está alcançando o seu apogeu, o seu ponto mais alto. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento político, desenvolvimento social. As estratégias de dominações das elites estavam consolidadas no mundo grego, a sua economia estava numa fase áurea. E isso se refletia não só nas cidades gregas, como também nas cidades da antiga Magna Grécia, que são aquelas cidades no sul da Itália e aquelas cidades na atual Turquia, que naquele tempo os gregos chamavam de Ásia Menor. É importante lembrar que na história muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. A gente às vezes estuda a Grécia e tem a impressão que só quando o mundo grego entrou em decadência é que começou o Império Romano, o mundo romano. Não foi bem assim. Neste século 6, século 5 a.C., Roma já tinha começado um processo de expansão. Grécia para o Oriente, Roma para o Ocidente. E o que estava acontecendo? As cidades da Magna Grécia no sul da Itália estavam submetidas ao processo de unificação da Península Itálica por Roma. Então os gregos estavam focados no seu desenvolvimento, no seu relacionamento com as cidades da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Beleza? Ok. Nessas cidades se desenvolveu um intenso comércio. Eram cidades riquíssimas, riquíssimas. Hoje eu vou citar pelo menos umas 3 vezes aqui a Bíblia. Para você que gosta de ler a Bíblia, e aí a gente fala como muitos dizem por aí, né? Só os crentes entenderão. Se você gosta de ler a Bíblia, você vai encontrar um monte dessas cidades gregas lá nas cartas do Apocalipse. Tiatira, Esmirna, Éfeso, Laodiceia, a mais rica, chique e poderosa de todas as cidades, tão rica que rivalizava com Atenas e era superior a essa época à riqueza de Roma. A cidade de Laodiceia, nessa época, ela estava um pouquinho abaixo de Babilônia. Era o centro econômico do mundo, uma cidade riquíssima. Se fôssemos trazer para os dias de hoje, mais ou menos como Munique, Londres ou Nova York. Ok? Muito bem. Então esse era o mundo grego. Nesse mundo exercia-se um imenso comércio riquíssimo, comércio de trigos e outros cereais, comércio de óleo, de vinho, de uvas passas, de madeira, comércio de cerâmica, comércio de tecidos, e todas essas atividades comerciais eram pagas com moeda. A economia já era monetarizada e o dinheiro que eles usavam para a troca era o ouro. Ouro. As moedas eram basicamente 3 metais: ouro, a prata e o bronze. É daí, por sinal, que vem as medalhas. É daí que vem as medalhas olímpicas, porque os vencedores recebem a medalha de ouro, porque a medalha de ouro, a moeda de ouro era mais valiosa, porque o segundo lugar recebe a de prata pelas mesmas razões e assim sucessivamente. Muito bem, então essas cidades
viviam uma prosperidade muito grande ali em torno do que chama-se de Mar Egeu. O Mar Egeu é aquela partezinha escondida do Mar Mediterrâneo entre a Grécia e a Turquia, ok? Essa partezinha é chamada de Mar Egeu. É uma extensão, por assim dizer, do Mar Mediterrâneo. Ok. Segundo ponto que vamos tratar. Quem são os inimigos dos gregos nessas guerras médicas? Os inimigos dos gregos são os Medas, ou Império Persa. De novo, vou citar a Bíblia. Para você que conhece o livro de Daniel, lá no capítulo 10, fala sobre uma festa que o rei dos caldeus que habitava na capital Babilônia. E o rei dos caldeus deu uma festa fabulosa, uma certa ocasião, que é narrada por Daniel no capítulo 10. E ele conta que o rei Nabucodonosor, depois de vários dias de festa, estava muito embriagado, muito loucão. Aí ele mandou pegar os objetos sagrados do templo de Jerusalém, que ele tinha levado para lá como despojo de guerra, porque ele tinha vencido os hebreus em guerra. E aí ele pegou os objetos do templo, que eram coisas sagradas e consagradas ao Deus dos hebreus, que era Yahvé ou Javé, como você prefira, e mandou usar no meio da festa, naquela orgia horrível. E aí conta Daniel que apareceu uma mão e escreveu uma coisa na parede. E aí foi uma loucura, todo mundo ficou atônito, a festa acabou, chamaram os magos, ninguém sabia o que era. Quando chamou Daniel recebeu a revelação divina para saber o que era. Aí Daniel diz, olha, você fez bobagem, você foi pesado por Deus e você foi achado em falta. E como castigo, Deus vai hoje mesmo entregar você na mão do seu inimigo. E naquela mesma noite o rei Dário, matou o rei Nabucodonosor. Se você acredita ou não nas histórias bíblicas, isso é um problema seu. Eu recomendo a leitura porque, além de ter muitas referências históricas, é filosoficamente muito aprofundada e tem uma antropologia específica. A Bíblia tem uma antropologia específica bem diferente da antropologia humanista pós-moderna. Muito bem. Então dá para você fazer um contraste, entre a antropologia bíblica e a antropologia materialista pós-moderna. Materialista e humanista. Pois é, então esse mesmo rei que matou Nabucodonosor, ele se torna rei que era já, na verdade, o rei dos persas. Lá no livro de Daniel diz assim, Dário, na verdade fala de Ciro, o Meda, naquela mesma noite matou Nabucodonosor. Pois muito bem. Esses camaradas estavam vindo lá do Oriente. Se você pegar no mapinha e no texto lá em cima, bem o texto começa com um mapa do mundo, e o mapinha tem uma setinha apontando para o Irã. Do lado esquerdo do Irã tem um paísinho menorzinho chamado Iraque. O Iraque era a antiga Babilônia. O Irã era a antiga Pérsia. O atual Irã era a antiga Pérsia. Então, é como se o Irã tivesse invadido o Iraque. E aí, quando ele invadiu o Iraque, ele tomou todas aquelas riquezas que tinha lá. Todas aquelas riquezas. Inclusive as riquezas dos outros reinos que os sumérios, que eram os babilônios, já tinham conquistado. Inclusive as riquezas do templo dos judeus em Jerusalém. E aí ele descobriu esse Dário e toda a sua dinastia, Dário, Ciro, Xerxes, Artaxerxes, esses nomes todos você conhece, você que lê a Bíblia, você conhece do livro de Neemias e Esdras, e do livro de Esther também, é o mesmo reino, okay? É o mesmo reino dos persas. Esses três livros bíblicos, Neemias, Esdras e Esther, tratam do domínio dos persas sobre os sumérios. Então esses persas percebem que quanto mais para o ocidente se chega, maior a riqueza disponível. Uau, tem muito ouro, cara. Esse povo é muito rico, muito mais do que nós. Então o que eles fazem? Eles tinham invadido o Iraque, que na época era Babilônia, aí eles invadem a Síria, que na época chamava-se Palmíria, invadem, vão invadindo. E eles entram pela Anatólia. Só que quando eles chegam na Anatólia, que é hoje a Turquia, eles encontram as cidades gregas. Aí quando a gente diz, aí que o bicho pega, né? Porque os gregos estavam no apogeu.
Os persas no apogeu. Choque. Qual vai ser a grande diferença? A grande diferença é que os persas eram um império. As cidades gregas não eram um império. Eram várias cidades, todas autônomas entre si. Todas elas autônomas. Nenhuma delas subordinada, nenhuma delas coligada com as outras. E isso foi uma grande vantagem para os persas, que eles já chegaram assim, dando de pancada mesmo, né? Nadando de braçada, como a gente poderia dizer. E foram chegando e eles imaginaram que ia dominar tudo. As cidades da Anatólia, ou da Ásia Menor, ou da Turquia atual, eles dominaram todas. E foi com muita facilidade. Saquearam Éfeso, saquearam Laodiceia, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, e foram saqueando essas cidades todas. Resolveram atravessar o Mar Egeu para encarar as cidades gregas que estavam lá na Grécia mesmo, né? Aí não deu certo. Eles se depararam com uma guerra realmente muito violenta, até porque, a essa altura, os gregos já sabiam o que lhes aguardava, e eles não foram encarar os persas dispersos, né? Eles se juntaram em confederações, em ligas, e eles foram lutar contra os gregos. A primeira batalha vai ser a Batalha de Maratona, quando os gregos defenderam a cidade de Atenas. Maratona era uma outra cidadezinha bem pequenininha. Na época, a cidade de Maratona era menor do que São Miguel, e muito menor do que São Miguel, devia ter uns 12 a 15 mil habitantes, e a batalha foi lá. E os gregos ganharam a batalha. E quando eles ganharam, eles mandaram um soldado correndo avisar para Atenas: podem relaxar, nós vencemos a batalha. E o cara correu 42 quilômetros. Quando ele chegou lá, ele deu a notícia: vencemos, e pimba, caiu morto. É daí que vem aquela corrida, que é a principal corrida de uma Olimpíada, que é a maratona. Ok? Então, depois disso, vai ter mais uma outra batalha muito importante, é a Batalha das Termópilas. Nessa Batalha das Termópilas, já que eles tinham perdido para Atenas, eles tentaram atacar Esparta. E Xerxes, né, Dário, parte para cima de Esparta com mais de 150 mil soldados. E tinha apenas 300 espartanos para encará-los. Você conhece a história de um filme chamado 300. É aquele filme que foi estrelado pelo Rodrigo Santoro, que os americanos adoram chamá-lo de Rod Santori. Muito bem. Então, o senhor Rod Santori, naquele momento, representa Xerxes, né, que é o líder dos persas. E 300 pessoas, na verdade, o nome é 300 porque tinha 300 espartanos, mas não tinha 300 pessoas na guerra não, tá? Havia 300 espartanos, havia 6 mil atenienses que lutaram como voluntários e havia cerca de 5 mil ilotas, que eram os escravos de Esparta, que eram levados para a guerra e que não contavam. Então, é mais ou menos 10 ou 12 mil pessoas lutando contra 100 mil. Ou 150. Há historiadores que, dependendo da narrativa, você vai encontrar diferente. Há quem diga, inclusive, que havia mais de 1 milhão de pessoas sob o comando de Xerxes, incluindo os soldados que eles tinham escravizado nas outras cidades gregas da Ásia Menor. Não importa qual foi o número de soldados, ninguém vai te perguntar isso numa prova de Enem, isso não vai mudar o teu futuro. O fato é que esses 300, que na verdade não eram 300, eram cerca de 12 mil, lutaram contra esse 1 milhão, que não era 1 milhão, era 150 ou 100 mil, e não resistiram. Eles perderam. Perderam a batalha e a cidade de Esparta caiu sob o domínio dos persas. Mas os que fugiram da cidade conseguiram se rearticular, se reagrupar em outras cidades dóricas, como Argos, como Delos, e agrupados eles se prepararam para uma nova batalha, que é a terceira grande batalha, que é a Batalha de Salamina. Essa Batalha de Salamina também é retratada no filme 300, naquele segundo episódio do filme 300,
que é aquela batalha dos navios, né? Em que o Rodrigo Santoro leva uma mulher toda bonitona lá, que é a comandante da Força Naval. E, de novo, os gregos ganham. E aí, depois disso, você tem outras batalhas, e a partir daí são derrotas sucessivas dos persas, até que não restou nada que os persas fazerem, a não ser se concentrarem apenas na Ásia Menor, que é a atual Turquia, ou voltar para trás. E foi assim que aconteceu. Eles ficaram na Ásia, depois os gregos foram reconquistando cidade após cidade. Derrota dos persas, vitória dos gregos, derrota dos gregos também. Como assim, vitória dos gregos, derrota dos gregos também? Os gregos ganharam militarmente a guerra, puseram os persas para correr. Foi uma enorme vitória militar. Ao mesmo tempo, foi uma enorme derrota dos gregos em dois sentidos. Foi uma enorme derrota econômica, porque suas cidades ficaram arrasadas, suas cidades ficaram destruídas. E as principais cidades com que eles faziam negócios, de onde eles tiravam imensas fortunas, que eram as cidades da Ásia Menor, também ficaram arrasadas. E eles não tinham mais como contar com as cidades da Magna Grécia, porque essas estavam sob domínio de Roma. Então não tinha muito o que fazer. Tiveram que começar do zero, ralando e suando muito. Segunda derrota dos gregos. Foi uma derrota política. Qual foi essa derrota política? As cidades gregas, historicamente, eram autônomas entre si. Cada uma lutava por si mesma. Cada uma fazia a sua própria parte. Cada uma cuidava dos seus próprios interesses. E, mais importante, cada um tinha suas próprias leis, suas próprias características culturais, e o isolacionismo e a independência eram a principal característica do mundo grego. O que vai acontecer agora? Eles se juntaram em uma confederação para lutar contra os persas. E essa unidade federativa acabou por prejudicar, acabou por machucar a grande característica dos gregos, que era a autonomia. Então isso vai descaracterizar o mundo grego, de tal maneira que eles passam a discutir não mais se eles voltavam a ser autônomos ou se eles continuavam todos unidos como um só país. Eles vão começar a ter uma disputa interna. Vamos manter um país, quem governa esse país? E isso vai ser o assunto da nossa próxima aula, que são as chamadas Guerras do Peloponeso, nas quais as duas principais cidades acabaram disputando quem governava as demais cidades gregas. Atenas de um lado e Esparta do outro. Esse imperialismo espartano, esse imperialismo ateniense, contrapôs as duas cidades e destruiu o mundo grego. Bons estudos!